Olá gente, tudo bem? Então, vou começar a falar hoje um pouquinho aqui sobre a parte de interpolação, certo? A parte introdutória, né? Interpolação linear e quadrática. Então, qual é a ideia da interpolação, né? Qual a importância, qual é a ideia básica que seria, né, dessa parte de interpolação? Então, vamos lá. Vamos dizer que você tenha uma tabela de pontos, né? Você tem lá um experimento ou um cálculo numérico que você fez, né? E você obteve nesse cálculo, nesse seu experimento, nesse seu cálculo, você obteve uma tabela de pontos, certo? X e f de x. Muitas vezes esses seus pontos, eles não são pontos contínuos, porque não é fácil medir, não é fácil calcular. Muitos experimentos realizar ele para todo o espectro de x. Digamos que x seja temperatura, um exemplo. Digamos que x seja temperatura, tá? Você quer calcular, por exemplo, magnetização versus temperatura. Você vai fazer um experimento disso. Nem sempre você consegue lá, tanto no experimento ou mesmo no cálculo numérico, ter um ajuste fino, um ajuste onde você tenha todas as temperaturas num espectro. Eu quero todas as temperaturas, digamos, de 0,1 Kelvin até 5 Kelvin. Um exemplo. Nem sempre você, num experimento ou num cálculo, mesmo num cálculo numérico, você nem sempre consegue ter todas as temperaturas. Muitas vezes você tem um conjunto discreto de temperaturas. Às vezes você tem 4 ou 5 temperaturas. Muitas vezes num trabalho experimental não é fácil você regular a temperatura de uma forma tão contínua. Certo? Muitas vezes você vai ter, temperatura de grau em grau, um exemplo, né? Em alguns experimentos é possível medir até uma discretização menor, mas nem todos são possíveis. Então o que você vai ter alguns pontos discretos na sua tabela. X0, X1, X2, X3, X4 e seus respectivos valores f de x. Discretos lá. Tá? Então você vai ter um plot assim, por exemplo. Você vai ter, 4 ou 5, 6 pontos. E 4 ou 5 valores de x e 4 ou 5 valores de f de x. E aí, você precisa interpolar, você precisa escolher uma curva que interpole esses gráficos. Né? Porque muitas vezes a sua física de interesse, pode estar aqui, numa região onde você não tenha dado. Por exemplo, é uma explicação. Ou simplesmente você precisa realmente fazer uma interpolação disso, para às vezes fazer algum estudo, alguma análise de escala, ou alguma análise de fenômenos críticos. Então, muitas vezes essa fenomenologia de interpolação ela parece algo bem importante em vários estudos. Né? Então a ideia é essa, né? Você tem uma tabela discreta, né? x1, x2, x3, sei lá, e f de x1, f de x2, f de x3, tem uma tabela discreta, e você quer encontrar uma curva que interpola esses pontos. Essa é a pergunta. Então como você fazer isso? Bem, a maneira mais simples de você entender a ideia é você pensar no problema mais básico. Vamos interpolar 2 pontos? Vamos fazer essa interpolaçãozinha aqui? Uma reta, né? Interpolação linear. Então essa minha curva verde aqui, vocês estão vendo, né? Você tem os pontos, são os meus dados, essas bolas, e a curva que estaria interpolando aqui seria essa curvazinha verde aqui, tá vendo? Essa curvazinha aqui. Então essa curva é uma curva f de x em função de x. E esses dados são aquela tabelinha que eu falei. Então, se você pegar aqui, por exemplo, esse ponto e esse ponto, se você calcular a derivada aqui usando esses pontos, é o que? A derivada é esse lado direito aqui. Delta f sobre delta x. Tá bom? Então eu calculei a variação aqui em delta f e calculei a variação em x. Isso é a derivada dessa curva aqui. Calculando usando esses pontos aqui. Este ponto aqui, esse ponto aqui, é onde eu estou aqui marcando, e esse ponto aqui. Tá bom? Se eu pegar um ponto aqui qualquer da curva verde e calcular a derivada usando este ponto aqui em cima da curva verde, em cima da curva que interpola, e o ponto inicial, esse ponto aqui, tem que dar a mesma derivada. Então é o lado esquerdo aqui dessa expressão aqui. Tá bom? Então, essa é a interpolação linear. Você encontra essa expressão aqui. Ó. Tá bom? Bem simples de calcular, né? Então, essa curva verde que eu coloco aqui, ela basicamente é essa fórmula aqui. Tá bom?
Bem, essa interpolação é importante, sendo que ela, em geral, ela trabalha só com 2 pontos, né? Então, se eu tiver mais pontos, né? E muitas vezes, se eu tiver uma curva que tradicionalmente não vai ser bem definida por um comportamento linear, eu posso fazer uma interpolação quadrática. Por exemplo, eu posso pegar essa curva aqui, ó, por exemplo, aqui, e pegar 3 pontos dela aqui, esses 3 primeiros pontos, ou esses 3 últimos pontos, e usar esses 3 últimos pontos para fazer, eu faço como se fossem 2 interpolações aqui, ó, combino as duas e monto uma fórmula quadrática, uma fórmula tipo um polinômio de ordem 2, dessa forma aqui, ó. Que no final das contas, eu vou explicar para vocês, certo? Ele pode ser, é só você multiplicar esse B1 por não sei quem, isso aqui eu estou combinando 2 interpolações para escrever essa equação 3, né? Aí multiplico todo esse negócio, B1 por isso, B2, não sei o que, multiplico essa coisa toda e escrevo ela dessa forma aqui, ó. Então isso é uma parábola, né? Aí quem é esses A0, A1, A2 aí? Quem são esses caras? É só você multiplicar esses carinhas aqui e agrupar tudo. Aí você vai encontrar que é esses caras aqui. E quem são esses caras aqui mesmo? Esses caras aqui são derivados lá das interpolações combinadas lá de interpolações lineares, né? O B0 é o f de x0, do primeiro ponto que você encontrar. É o f do primeiro x que você considerar. O B1 é aquela inclinação linear. E o B2 é uma média de 2 inclinações lineares. Afinal das contas é isso, né? Como se fosse uma derivada segunda no final das contas, né? Então isso é como se você estivesse pegando ali uma coisa meio na linha de uma série de Taylor. Então é isso. Então basicamente você pode, né, usar 3 pontos e calcular uma interpolação de 3 pontos usando uma parábola, né? Que é chamada interpolação quadrática, tá bom? Então essas 2 interpolações são as mais incipientes, são as mais simples, né? O que eu quis dizer, só explicando aqui para você no final da equação 6, ó, isso aqui é como se fosse a derivada da interpolação linear entre x2 e x1, tá vendo? Isso aqui é a derivada da interpolação entre x1 e x0, tá vendo? Isso daqui é a derivada das duas, no final das contas, né? Então é como se fosse um termo de derivada segunda, entendeu? Pegando a diferença da derivada dividida por delta x, é como se fosse uma derivada segunda, né? Entendeu? Ó, né? Estou pegando essa derivada aqui e usando a diferença delas para calcular uma derivada segunda. Afinal de contas é isso, né? Beleza? Então, essas 2 interpolações mais básicas são interpolações bem úteis, né? Vamos fazer um programinha para a gente aplicar numa dada tabela a interpolação quadrática, tá bom, gente? Então vamos lá. Então vamos programar. Basicamente, a interpolação quadrática é o quê? Calcular, né? Escolher 3 pontos. Pode ser esses primeiros 3 pontos aqui. x0, x1, x2. x0, x1, x2, por exemplo. f de x0, f de x1, f de x2, tá bom? Pega 3 pontos. Bem, isso aqui eu vou pegar esse aqui é uma figura genérica só para dar um exemplo, tá? Eu vou pegar uma tabela, outra aí, e vou usar essa tabela para a gente calcular a interpolação. Mas só lembrando, você escolhe 3 pontos, né? Primeiro vai ser x0, x1, x2. E seus respectivos f de x0, f de x1 e f de x2, põe nessas fórmulas aqui, calcula B0, B1, B2, aplica eles nessa fórmula aqui e calcula quem são os coeficientes lá do polinômio, tá bom? Então vamos lá, vamos olhar o programinha, né? Aqui pra gente ir lá. Então vamos lá, então vamos pegar uma tabela geral, tá? Aqui, ó, essa aqui é minha tabela. X0, x1, x2, tá vendo? Aqui está f de x0, ó, então esse cara guarda o x e esse fx, esse vetor fx, guarda os seus respectivos f de x0, f de x1 e f de x2, tá bom? Então eu vou abrir 2 arquivos. Um é o arquivo de dados, que são esses dados dessa tabela que eu criei aí. Aí eu escrevo inclusive ele aqui, ó, tá bom? O outro é um arquivo que é a curva que interpola esses gráficos, ou seja, que é esse dito curva aqui, ó, esse polinômio aqui. Tá bom? Ok? Então vamos lá, né? Então eu vou definir um vetor x para guardar o x0, x1, x2, que eu chutei aí 3 valores. E um fx, que é outro vetor que vai guardar os respectivos f de x0, f de x1, f de x2. E vamos lá.
Quem é B0? B0 é o f de x0. Quem é o f de x0? O f de x0 está guardado na posição 1 desse vetor fx. Quem é B1? B1 é você calcular a derivada, né? D1 é aquela primeira derivada lá. É isso aqui, ó. Tá bom? Então é só aplicar aqui, ó, a derivada aí. Puf, né? Aí quem é B2? Vamos lá. B2 é a derivada da derivada, né? Esse carinha aqui, ó. Então aí a gente vai precisar de duas variáveis. Eu vou definir um R1, a variável real 1, né? Que vai ser esse carinha aqui. Tá bom? Estou fazendo a derivada do ponto 2 para o ponto 1. Lembrando, no nosso programinha aqui, o ponto 2, o x2, está guardado na componente 3 do vetor. Então eu faço 3 menos 2. 3 menos 2, tá bom? Vai ter o R2, que é esse cara aqui. A derivada em relação ao primeiro ponto. Então fica 2 menos 1, 2 menos 1. E depois vai ter esse cálculo da derivada, que é o quê? Este cara menos este, dividido por x3 menos x1, que é, respectivamente, o x2 menos o x0. Bom, uma vez que eu calculei beta 0, beta 1 e o beta 2, eu vou aqui e calculo aquelas formulazinhas de A0, A1 e A2. Pronto, calculei o polinômio. Agora eu vou plotar esse polinômio. Eu vou abrir um loop em x, para variar o x de meio até 3.5. Estou pegando alguns pontos, peguei um pouquinho abaixo do menor valor e um pouquinho acima do maior valor, tá bom? E aí ploto o polinômio. Que é o polinômio? A0 mais A1x mais A2x ao quadrado. Tá bom? Isso aqui é o polinômio. Aquele polinômio que a gente tá é A0 mais A1x mais A2x, 2x ao quadrado. Tá bom? E aí ploto o bicho. Ok? Então vamos testar, né? Vamos compilar e vamos testar. Lembrando que eu tenho dois arquivos, né? Eu tenho um arquivo que é o dados.dat, que é basicamente esta tabela aqui, x versus o f de x, que são os dados, e tem o inter, que é o plot deste polinômio. Tá bom, gente? Então vamos abrir os dois juntos para a gente ver aí. Dados é o arquivo preto, inter, que é o arquivo da interpolação quadrática, é o arquivo vermelho, tá bom? Então vamos abrir o bicho para a gente ver se interpolou, né? Ó, lembrando que o preto são os dados, né? Eu vou tirar essa linha aqui, vou botar símbolo nele, tá certo? Ó, então tá aí. Os pretos são os dados e a linha vermelha é a linha da interpolação quadrática, tá bom, gente? Bem, existem outras interpolações, ó. Existe interpolação em maior da ordem, cúbica. Você pode, inclusive, fazer interpolações de altíssima ordem, né? Aí tem rotinas prontas, você pode desenvolver uma rotina pronta, recursiva, baseada em uma coisa parecida com essa, numa fórmula de 3 pontos, de 4 pontos, né? Que fica bem parecida com essa daí, certo? Tem um erro, obviamente, nessas interpolações, né? Mas para um grande espectro de experimentos, interpolações quadráticas ou cúbicas, elas funcionam muito bem e são simples de fazer. Realmente simples, um programazinho aí de poucas linhas, né? Agora você pode sofisticar, você pode fazer interpolação de mais alta ordem. Tem rotinas prontas que fazem isso, bem mais sofisticadas. Os numerical recipes tem alguma, né? Algumas rotinas você pode fazer, inclusive, com interpolação de altíssima ordem, né? De muitos polinômios de ordem grande. Mas em uma grande quantidade de problemas, interpolações cúbicas, elas são suficientes para resolver. Entendeu? Então, é importante também você entender o básico, para poder você poder construir. Às vezes, usar uma rotina dessas sofisticadas, você vai estar, como eu já expliquei, você está usando uma super arma, né? Para uma situação que você não precisa, entendeu? Então, em muitos problemas que eu resolvi, eu usei interpolação cúbica. E tive um bom resultado. Tá bom, gente? Então é isso aí. Muito obrigado, viu? Um abraço para vocês. Tudo de bom.